Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Matar o vento. Malshin foi bloqueado, pois embora não fosse inferior a ninguém nas artes da guerra, não era adequado para os Tesseluzes. Ele desejava que seus votos fossem elementares e diretos, mas os esprenos deles eram liberais, segundo nossa compreensão. Em definições relacionadas a essa questão, o processo incluía falar verdades para aproximar-se de um limiar de autoconsciência que Malshin nunca poderia obter. De Palavras de Radiância, capítulo 12, página 12. Shallan se levantou do seu assento, assistindo à surra de Adolin lá embaixo. Por que ele não se rendia? Não desistia do duelo? 4 homens. Ela devia ter enxergado aquela brecha. Como sua esposa, estar atenta contra intrigas como aquela seria seu dever. Agora, ainda no noivado, já falhou desastrosamente para com ele. Além disso, aquele fiasco havia sido ideia dela. Adolin pareceu prestes a desistir, mas então, por algum motivo, jogou-se novamente na luta. Tolo, disse Sebarial, recostado ao lado dela, com Palona do outro lado. Arrogante demais para perceber que já perdeu. Não, replicou Shallan. Há mais alguma coisa acontecendo. Os olhos dela se voltaram para o pobre Renarin, completamente despreparado enquanto tentava lutar com um fractário. Por um instante muito breve, ela pensou em descer para ajudar. Por estupidez, seria ainda mais inútil do que Renarin lá embaixo. Por que ninguém mais ajudava? Ela olhou furiosa para o grupo de aletianos olhos claros, incluindo o grão-senhor Amaran. O suposto cavaleiro radiante. Canalha. Chocada com a rapidez com que aquele sentimento surgiu dentro dela, Shallan desviou os olhos. Não pense nisso. Bem, já que ninguém ia ajudar, os 2 príncipes tinham uma boa chance de morrer. Padrão, sussurrou ela. Vá e veja se consegue distrair o fractário lutando com o príncipe Renarin. Não interferiria com a luta de Adolin, não quando ele obviamente havia decidido continuar, por algum motivo. Mas tentaria impedir que Renarin fosse mutilado, se pudesse. Padrão zumbiu e desceu da saia dela, movendo-se através da pedra das arquibancadas da arena. Para Shallan, ele parecia dolorosamente chamativo, movendo-se abertamente, mas todo mundo estava concentrado na luta abaixo. Não me venha morrer, Adolin Colin, pensou ela, olhando de volta para ele, que lutava contra seus 3 oponentes. Por favor. Mas alguém pulou na areia. Kaladin disparou pelo chão da arena. De novo, pensou, lembrando-se de ir ao socorro de Amaran tanto tempo atrás. É melhor que isso termine de modo diferente da última vez. Vai, sim, prometeu Cio, zunindo junto da cabeça dele, uma linha de luz. Confia em mim. Confiar. Ele havia confiado nela e falado com Dalinar sobre Amaran. Aquilo tinha dado muito certo. Um dos fractários, Release, o da armadura preta, estava deixando um rastro de luz das tempestades de uma rachadura no avambraço esquerdo. Ele olhou de soslaio para Kaladin quando ele se aproximou, então deu-lhe as costas outra vez, indiferente. Release obviamente não achava que um simples lanceiro seria uma ameaça. Kaladin sorriu, então sugou um pouco de luz das tempestades. Naquele dia claro, com o sol brilhando forte sobre sua cabeça, podia se arriscar mais do que faria normalmente. Ninguém veria nada. Com sorte. Ele acelerou,
então se jogou entre dois dos fractários, acertando a lança no avambraço rachado de Release. O homem soltou um grito de dor e Kaladin puxou de volta a lança, girando entre os atacantes e se aproximando de Adolin. O jovem na armadura azul olhou para ele, então rapidamente voltou as costas para Kaladin. Kaladin se pôs costa a costa com Adolin, para impedir que ambos fossem atacados por trás. "O que está fazendo aqui, carregadorzinho?" sibilou Adolin de dentro do elmo, fazendo o papel de um dos 10 tolos. Adolin grunhiu. "Bem-vindo à festa." "Não vou conseguir atravessar as armaduras deles", disse Kaladin. "Você vai precisar rachá-las para mim." Ali perto, Release sacudiu o braço, praguejando. A ponta da lança de Kaladin tinha sangue. "Não muito, infelizmente." "Só mantenha um deles distraído", disse Adolin. "Consigo lidar com 2. "Eu." "Tudo bem." Provavelmente era o melhor plano. "Fique de olho no meu irmão, se puder. Se as coisas azedarem para esses 3, eles podem decidir usá-lo como vantagem contra nós." "Combinado", disse Kaladin, então se afastou e pulou para o lado enquanto o sujeito com um martelo, a quem Dalinar chamara de Eliti, tentava atacar Adolin. Release veio pelo outro lado, brandindo a espada como se desejasse cortar Kaladin ao meio e alcançar Adolin. Seu coração disparou, mas o treinamento com Zarel foi útil. Ele conseguia olhar para aquela espada fractal e sentir apenas um leve pânico. Contorceu-se ao redor de Release, evitando a espada. O fractário de armadura preta olhou de soslaio para Adolin e deu um passo naquela direção, mas Kaladin avançou como se fosse atacá-lo no braço novamente. Release se virou outra vez, então relutantemente deixou Kaladin atraí-lo para longe da luta com Adolin. O homem atacava com rapidez, usando o que Kaladin agora podia identificar como a postura da vinha. Um estilo de luta que se concentrava em posições defensivas dos pés e em flexibilidade. Ele se tornou cada vez mais agressivo, mas Kaladin se desviava e girava, sempre saindo do caminho dos ataques no último instante. Release começou a praguejar, então se virou de volta para Adolin. Kaladin acertou a lateral da cabeça dele com a base da lança. Era uma péssima arma para lutar com um fractário, mas o golpe chamou novamente a atenção do homem. Release se virou e atacou com a espada. Kaladin recuou minimamente lento demais, e a espada parou à ponta da sua lança. Um lembrete. Sua própria carne ofereceria menos resistência do que aquilo. Morreria se sua coluna fosse decepada, e não havia quantidade de luz das tempestades capaz de desfazer isso. Com cuidado, tentou conduzir Release mais para longe da luta. Contudo, quando se afastou demais, o homem simplesmente se virou e foi na direção de Adolin. O príncipe lutava desesperadamente contra seus oponentes, brandindo a espada para frente e para trás entre os dois que o cercavam. E, raios, ele era muito bom. Kaladin nunca viu aquele nível da habilidade de Adolin na área de treinamento, nada lá o desafiou tanto. Adolin se movia entre investidas da espada, aparando a fractal do homem de verde, depois evitando o homem com o martelo. Ele frequentemente chegava a centímetros de atingir seus oponentes. 2 contra Adolin efetivamente parecia uma luta empatada. 3, obviamente, era demais para ele. Kaladin precisava manter Release distraído. Mas como? Não podia atravessar aquela armadura com uma lança. Os únicos pontos fracos eram a abertura dos olhos e a pequena rachadura no avambraço. Precisava fazer alguma coisa. O homem estava avançando rumo a Adolin com a arma levantada, trincando os dentes. Kaladin atacou. Cruzou as areias em uma corrida rápida e então, logo antes de alcançar Release, saltou para virar os pés na direção do fractário e se projetou naquela direção muitas vezes em rápida sucessão. Fez o máximo de projeções que ousou, tantas que gastou toda a sua luz das tempestades. Embora Kaladin houvesse caído apenas uma curta distância, o bastante para não parecer muito incomum para aqueles que assistiam, atingiu Release com a força de uma distância muito maior. Seus pés se chocaram contra a armadura em um chute poderoso. A dor lhe subiu pelas pernas como o impacto de um relâmpago, e ele escutou seus ossos rachando.
O chute jogou o fractário de armadura preta para frente como se houvesse sido atingido por um pedregulho. Release caiu de cara no chão, a espada escapando de suas mãos. Ela desapareceu em névoa. Kaladin atingiu a areia, grunhindo, sua luz das tempestades exaurida e as projeções encerradas. Por reflexo, ele sugou mais luz das esferas no bolso, deixando que curasse suas pernas. Ele havia quebrado as duas, assim como os pés. O processo de cura pareceu levar uma eternidade, e ele se forçou a rolar o corpo e olhar para Release. Incrivelmente, o ataque de Kaladin havia rachado a armadura fractal. Não no centro da placa lombar, onde a havia atingido, mas nos ombros e flancos. Release se ajoelhou com esforço, sacudindo a cabeça, e olhou de volta para Kaladin, aparentemente estarrecido. Atrás do homem caído, Adolin girou e avançou contra um dos seus oponentes, Eliti, aquele com o martelo, acertando a espada fractal no peitoral do homem em um golpe com as duas mãos. O peitoral explodiu em luz derretida. Como consequência, Adolin levou um golpe do homem de verde na lateral do elmo. O príncipe estava em maus lençóis. Praticamente cada peça de sua armadura estava vazando luz das tempestades. Naquele ritmo, ele logo não teria mais nada, e a armadura ficaria pesada demais para que se movesse. Por enquanto, por sorte, ele basicamente incapacitara um dos seus adversários. Um fractário podia lutar com o peitoral quebrado, mas em tese era tormentosamente difícil. De fato, enquanto recuava, os passos de Eliti estavam mais desajeitados, como se sua armadura estivesse de repente pesando muito mais. Adolin precisou se virar para lutar com o outro fractário ao seu lado. Na ponta oposta da arena, o quarto homem, o que estava combatendo Renarin, acenava a espada na direção do chão, por algum motivo. Ele ergueu os olhos e viu como as coisas iam mal para seus aliados, então deixou Renarin e atravessou a arena correndo. Espere, disse Cio. O que é aquilo? Ela zuniu na direção de Renarin, mas Kaladin não podia prestar muita atenção em seu comportamento. Quando o homem de armadura laranja alcançasse Adolin, ele estaria novamente cercado. Kaladin se levantou, apressado. Abençoadamente, suas pernas funcionaram. Os ossos haviam se remendado o suficiente para que pudesse caminhar. Ele avançou na direção de Eliti, chutando areia ao correr, a lança na mão. Eliti cambaleava na direção de Adolin, na intenção de continuar lutando, apesar da armadura incapacitada. Contudo, Kaladin o alcançou primeiro, abaixando-se para evitar o apressado ataque com o martelo. Kaladin chegou golpeando de cima para baixo, segurando a lança quebrada com as duas mãos, dando tudo de si no ataque. Ele atingiu o tórax exposto de Eliti com um som de craque bem satisfatório. O homem soltou um enorme arquejo, se curvando. Kaladin levantou a lança para atacar de novo, mas o homem levantou uma mão trêmula, tentando dizer algo. Me rendo. Falou em uma voz fraca. Mais alto. Disse Kaladin com aspereza. O homem tentou, sem fôlego. A mão levantada, contudo, foi o suficiente. A juíza se pronunciou. O luminobre Eliti abdica do combate, declarou ela, soando relutante. Kaladin deu as costas ao homem encolhido, andando veloz, a luz das tempestades trovejando dentro dele. A multidão rugiu, mesmo vários olhos claros fazendo barulho. Restavam 3 fractários. Release agora havia voltado ao seu companheiro de verde, e ambos atacavam Adolin. O príncipe estava contra uma parede. O último fractário, de armadura laranja, chegou para unir-se a eles, tendo deixado Renarin para trás. Renarin estava sentado na areia, de cabeça baixa, a espada fractal no chão diante dele. Teria sido derrotado? Kaladin não ouviu nenhuma declaração da juíza. Não havia tempo para se preocupar. Adolin mais uma vez tinha 3 oponentes. Release acertou o elmo dele, que explodiu, expondo o rosto do príncipe. Ele não duraria muito mais tempo. Kaladin avançou até Eliti, que estava tentando manquejar para fora da arena, derrotado. Remova seu elmo! Gritou Kaladin para ele. O homem se voltou para ele com uma postura chocada.
Seu elmo! Berrou Kaladin, levantando a arma para atacar novamente. Nas arquibancadas, as pessoas gritaram. Kaladin não tinha certeza das regras, mas suspeitava que, se atingisse aquele homem, seria desclassificado do duelo. Talvez fosse até mesmo processado criminalmente. Por sorte, não foi forçado a cumprir sua ameaça, já que ele te removeu o elmo. Kaladin arrancou-o da mão dele, então o deixou e correu na direção de Adolin. Enquanto corria, Kaladin largou sua lança quebrada e enfiou a mão dentro do elmo. Aprendeu uma coisa sobre armaduras fractais. Elas se conectavam automaticamente ao usuário. Esperava que aquilo funcionasse com o elmo agora, e funcionou. O interior se estreitou ao redor do seu pulso. Quando ele soltou, o elmo continuou na sua mão como uma estranha luva. Respirando fundo, Kaladin desembainhou sua faca de cinto. Tinha voltado a carregar uma faca para atirar de longe, como fazia quando era um lanceiro, antes do cativeiro, embora estivesse sem prática. Atirar a faca não iria funcionar contra aquela armadura, de qualquer modo, era uma arma digna de pena contra fractários. Contudo, não podia usar a lança com apenas uma mão. Ele avançou novamente contra Release. Desta vez, Release recuou de imediato. Ele observou Kaladin, a espada erguida. Pelo menos conseguiu preocupá-lo. Kaladin avançou, fazendo com que ele recuasse. Release se afastou sem resistência, mantendo distância. Kaladin tornou clara sua intenção, avançando e fazendo-o retroceder, como se quisesse dar aos dois espaço para lutar. O fractário devia estar ansioso por isso. Com aquela espada, ele ia querer uma boa área aberta ao redor dos dois. Um combate mais próximo favoreceria a faca de Kaladin. Contudo, quando havia se afastado o suficiente, Kaladin virou-se e correu de volta para Adolin e os dois homens com quem ele estava lutando. Deixou Release sozinho em uma pose nervosa, momentaneamente perplexo pela retirada de Kaladin. Adolin olhou para Kaladin, então assentiu. O homem de verde se virou, surpreso, ao avanço de Kaladin. Ele atacou, e Kaladin aparou o golpe com o elmo da armadura fractal que carregava, desviando. O homem grunhiu enquanto Adolin partia com tudo para cima do outro fractário, o de laranja, acertando repetidas vezes. Por um curto período, Adolin tinha apenas um inimigo com que lutar. Com sorte faria bom uso desse tempo, embora seus passos estivessem letárgicos e o vazamento de luz das tempestades de sua armadura estivesse reduzido a um fio. Suas pernas estavam quase imóveis. O armadura verde atacou novamente Kaladin, que desviou o golpe com o elmo, que rachou e começou a soltar luz das tempestades. Release avançou pelo outro lado, mas não se juntou à luta contra Adolin. Em vez disso, ele atacou Kaladin. O capitão cerrou os dentes e se jogou para o lado, sentindo a espada cortando o ar. Precisava ganhar tempo para Adolin. Momentos. Ele precisava de momentos. O vento começou a soprar ao redor dele. Sio havia retornado, zunindo pelo ar como uma fita de luz. Kaladin se desviou de outro golpe, então acertou seu escudo improvisado contra a espada do adversário, rechaçando-a. Areia voou quando Kaladin saltou para trás, uma espada fractal cortando o chão diante dele. Vento. Movimento. Kaladin lutou com dois fractários ao mesmo tempo, afastando suas espadas com um elmo. Não podia atacar, não ousava tentar atacar. Só podia sobreviver, e nisso os ventos pareciam encorajá-lo. Instinto. Depois alguma coisa mais profunda. Guiava seus passos. Ele dançou entre as espadas, o ar frio o envolvendo. E, por um momento, sentiu, de modo impossível, que seria capaz de se desviar igualmente bem de olhos fechados. Os fractários praguejavam, tentando repetidas vezes acertá-lo. Kaladin ouviu a juíza dizer alguma coisa, mas estava concentrado demais na luta para prestar atenção. A multidão estava cada vez mais barulhenta. Ele saltou para escapar de um ataque, então deu um passo para se desviar de outro bem a tempo. Não se podia matar o vento. Não se podia detê-lo. Ele estava além do alcance dos homens.
Ele era infinito. Sua luz das tempestades se esgotou. Kaladin parou desajeitadamente. Tentou sugar mais, mas todas as suas esferas haviam sido drenadas. O elmo compreendeu ele, notando que a peça estava jorrando luz de suas várias rachaduras, mas não havia explodido. De algum modo ele se alimentara da luz das tempestades de Kaladin. Release atacou, e ele mal conseguiu sair do caminho. Suas costas atingiram o muro da arena. O Armadura Verde viu sua oportunidade e levantou a espada. Alguém saltou sobre ele por trás. Kaladin assistiu, perplexo, enquanto Adolin agarrava o Armadura Verde pelas costas. A armadura de Adolin mal vazava agora, sua luz das tempestades estava esgotada. Parecia que ele mal conseguia se mover. A areia ali perto exibia rastros que corriam desde o Armadura Laranja, que estava deitado na areia, derrotado. Era isso que a juíza anunciou antes. O Homem de Laranja havia se rendido. Adolin derrotou seu inimigo, então caminhou lentamente, um passo difícil depois do outro, até onde Kaladin estava lutando. Parecia que ele havia usado suas últimas forças para saltar nas costas do Armadura Verde e agarrá-lo. O Armadura Verde praguejou, tentando se livrar de Adolin. O príncipe continuou agarrado a ele, e sua armadura havia travado, como diziam, tornando-se pesada e quase impossível de mover. Os dois oscilaram, então caíram. Kaladin olhou para Release, que olhou do Armadura Verde no chão para o Homem de Laranja, e depois para Kaladin. Release virou-se e correu na direção de Renarin. Kaladin praguejou, correndo atrás dele e deixando o elmo de lado. Seu corpo parecia letárgico sem a luz das tempestades para ajudar. Renarin! Gritou Kaladin. Renda-se! O garoto ergueu os olhos. Raios, ele andou chorando. Estava ferido? Não parecia. Renda-se! Disse Kaladin, tentando correr mais rápido, invocando cada gota de energia de músculos que pareciam drenados, exaustos depois de serem inflados pela luz das tempestades. O rapaz se concentrou em Release, que se aproximava, mas não disse nada. Em vez disso, Renarin dispensou sua espada. Release parou escorregando, levantando a espada bem alto sobre a cabeça na direção do príncipe indefeso. Renarin fechou os olhos, rosto voltado para cima, como se estivesse expondo a garganta. Kaladin não ia chegar a tempo. Estava lento demais, comparado a um homem de armadura. Felizmente, Release hesitou, como se não quisesse atacar Renarin. Kaladin os alcançou. Release se virou e brandiu a espada contra ele, em vez disso. Kaladin caiu de joelhos na areia, o impulso fazendo deslizar uma curta distância enquanto a espada baixava. Ele ergueu as mãos e juntou-as bruscamente. Pegando a espada. Gritos. Por que estava ouvindo gritos? Dentro da cabeça? Aquela era a voz de Cio? Ela reverberou pelo corpo de Kaladin. Aquele guincho horrível e pavoroso o abalou, fazendo seus músculos tremerem. Ele soltou a espada fractal com um arquejo, caindo para trás. Release soltou a espada como se houvesse sido mordido. Ele recuou, levando as mãos à cabeça. O que é isso? O que é isso? Não, eu não matei você. Ele soltou um grito agudo, como se estivesse em agonia, então correu pela areia e abriu a porta da sala de preparação, fugindo lá para dentro. Kaladin ouviu seus gritos ecoando pelos corredores muito tempo depois de o homem ter sumido. A arena ficou em silêncio. O grão-senhor Release Rutar declarou finalmente a juíza, parecendo perturbada, é desclassificado por abandonar a arena de duelo. Kaladin levantou-se, tremendo, e se pôs de pé. Ele olhou para Renarin, o rapaz estava bem, então lentamente cruzou a arena. Até mesmo os espectadores olhos escuros estavam quietos. Mas Kaladin estava praticamente seguro de que eles não haviam escutado aquele estranho grito. Ele fora audível apenas para ele e para Release. Caminhou até Adolin e o Armadura Verde. Levante-se e lute comigo! Gritou o Armadura Verde.
Ele estava caído no chão com o rosto voltado para cima, Adolin enterrado debaixo dele, segurando-o com uma chave de imobilização. Kaladin se ajoelhou. O armadura verde se agitou ainda mais quando Kaladin recuperou sua faca da areia, então pressionou a ponta dela na abertura da sua armadura. O homem ficou absolutamente imóvel. Você vai se render? Rosnou Kaladin. Ou vou poder matar meu segundo fractário? Silêncio. Que os raios levem vocês dois! Finalmente gritou o armadura verde de dentro do elmo. Isso não foi um duelo, foi um circo. Usar imobilizações é o caminho dos covardes. Kaladin pressionou a faca com mais força. Eu me rendo. Berrou o homem, levantando a mão. Raios os partam, eu me rendo. O luminobre Jacamavi se rendeu, declarou a juíza. O vencedor é o luminobre Adolin. Os olhos escuros comemoraram nas arquibancadas. Acima, Cio girava com os ventos, e Kaladin pôde sentir sua alegria. Adolin soltou a armadura verde, que rolou para longe dele e saiu pisando duro. Ali embaixo, o príncipe jazia em uma depressão na areia, a cabeça e ombros expostos através das peças quebradas da armadura. Ele estava rindo. Kaladin sentou-se ao lado do príncipe enquanto Adolin se acabava de rir, lágrimas correndo dos olhos. Essa foi a coisa mais ridícula que eu já fiz, disse Adolin. Ah, uau! Ah! Acho que acabei de ganhar 3 armaduras completas e 2 espadas, carregadorzinho. Vamos, me ajude a tirar essa armadura. Seu armeiro pode fazer isso, respondeu Kaladin. Não há tempo, disse Adolin, tentando se sentar. Raios! Completamente esgotada. Depressa, me ajude com isso. Ainda tenho que fazer mais uma coisa. Desafiar Sadeias, entendeu Kaladin. Esse era o objetivo de tudo aquilo. Ele estendeu a mão sob a manopla de Adolin, ajudando-o a desfazer o fecho. A manopla não saiu automaticamente, como deveria. Adolin de fato esgotou totalmente a armadura. Eles puxaram a manopla para removê-la, então cuidaram da outra. Alguns minutos depois, Renarin se aproximou e ajudou. Kaladin não perguntou a ele o que havia acontecido. O rapaz forneceu algumas esferas, e depois que Kaladin as colocou sob o peitoral frouxo de Adolin, a armadura voltou a funcionar. Eles trabalharam ao som do rugido da multidão até que Adolin finalmente se libertou da armadura e se levantou. À frente, o rei havia caminhado até a juíza, um pé no parapeito que rodeava a arena. Ele olhou para Adolin, que assentiu. Essa é a chance de Adolin, mas também pode ser a minha, compreendeu Kaladin. O rei levantou as mãos, aquietando a multidão. Guerreiro, mestre dos duelos, gritou o rei, estou deveras satisfeito com o que você realizou hoje. Essa foi uma luta como não se vê em Aleticar há gerações. Você agradou muito ao seu rei. Aplausos. Eu poderia fazer isso, pensou Kaladin. Ofereço-lhe uma dádiva, proclamou o rei, apontando para Adolin quando o barulho amainou. Diga o que deseja de mim ou desta corte, e será seu. Nenhum homem, tendo visto essa exibição, poderá negar-lhe seu pedido. O direito de desafio, pensou Kaladin. Adolin procurou Sadeias, que havia se levantado e estava abrindo caminho até os degraus para fugir. Ele havia compreendido. À direita, mais distante, Amaran estava sentado em seu manto dourado. Como minha dádiva, gritou Adolin para a arena silenciosa, exijo o direito de desafio. Exijo a chance de duelar com o grão-príncipe Sadeias, aqui e agora, para que ele pague pelos crimes que cometeu contra minha casa. Sadeias se deteve nos degraus. Um murmúrio correu pela multidão. Adolin parecia que ia dizer mais alguma coisa, mas hesitou quando Kaladin se pôs ao seu lado. E como minha dádiva? Gritou Kaladin. Exijo o direito de desafio contra o assassino Amaran. Ele roubou de mim e matou meus amigos para encobrir seu crime. Amaran me marcou como escravo. Vou duelar com ele aqui e agora. Essa é a dádiva que exijo. O queixo do rei caiu.
A multidão ficou muito silenciosa. Ao lado dele, Adolin grunhiu. Kaladin não ligou para nenhum dos dois. À distância, encontrou os olhos do luminobre Amaran, o assassino. E viu horror neles. Amaran se levantou, depois cambaleou para trás. Ele não havia percebido, não havia reconhecido Kaladin até aquele momento. Você devia ter me matado, pensou Kaladin. A multidão começou a gritar e berrar. Prendam-no! Berrou o rei acima do barulho. Perfeito! Kaladin sorriu. Até que notou que os soldados estavam indo na sua direção, e não na de Amaran. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.